Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Como eu falei nas últimas aulas para vocês, eu tô com um probleminha na internet. Então, quando eu fui gravar o meu vídeo de hoje, o meu vídeo ficava travando demais. Então, para não atrapalhar a nossa aula de hoje, a aula vai ser com a imagem, igual que a gente está acostumada na aula online. Eu vou parear a minha tela com vocês e vocês vão me escutar a falar, mas vocês não vão ver a minha imagem hoje, tá bom? Então, o conteúdo da nossa aula de hoje é as páginas 41 e 42 do nosso LIP, em que nós vamos falar sobre as palavras que têm o GU, ou seja, palavras que têm a mesma grafia, porém, na hora de ler, nós temos o sonoro diferente. Então, vamos lá? Um pouquinho sobre as palavras com GU. Então, as palavras com GU, o U, a vogal U, ela pode ou não ser pronunciada. Ou seja, quando eu faço a leitura de uma palavra em que tem o G seguido do U, algumas palavras nós percebemos o sonoro do U, da vogal, e outras nós não percebemos. Então, quando nós não percebemos, quando ela não é pronunciada, nós dizemos que esse GU ele é um dígrafo. Então, dígrafo é quando duas letras emitem um único som. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos do que é um dígrafo, em que nós temos o G com o U, que é o caso de águia, guitarra, sangue. Percebam que quando a gente faz a leitura, nós não percebemos o som da letra U. Nós percebemos, ó, agui, a. Não dá para perceber que tem a vogal U aí no meio, mas que na escrita nós temos, né? Então, nós falamos que é um dígrafo, ou seja, o G, o juntos, eles formam um único som nessas palavras específicas. Mas nem sempre, quando a gente escreve com GU, acontece isso. Então, é o que a gente vai ver aqui agora. A classificação do GU. Então, depende muito da vogal que segue a letrinha G, o G e o U, para poder falar se é um dígrafo ou não. Então, dependendo da vogal que se segue e da forma como é pronunciado, o GU pode ser um dígrafo ou não. Então, um dígrafo é uma sequência de duas letras que formam um único som. As letras, elas perdem a sua unidade sonora, passando a representar um único fonema, que é o caso das palavrinhas que nós vimos no slide anterior. Ou seja, o G e o U, eles não têm o som próprio de cada letra, eles têm um som das duas letras juntos. Então, assim, um G1 é um dígrafo consonantal, quando a vogal U não é pronunciada, ou seja, o som forte fica da consoante. Então, por isso que nós chamamos de consonantal. Isso ocorre apenas em algumas palavras com G e GI. Nunca ocorre em palavras com Guá e Go. Então, como a gente viu aqui na primeira frase, está falando que vai depender muito da vogal que segue o G e o U. Geralmente, é as letras E e I. Portanto, não são todas elas que vai acontecer isso. Já quando aparecer a vogal A e O depois, já não será mais. Vamos perceber isso agora numa lista de palavras que eu preparei para vocês. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos para ficar bem claro isso. Então, a gente tem aqui, quando tem a vogal E e I com dígrafo, ou seja, que nós não vamos pronunciar o sonzinho da vogal U. Nós temos, em alguns casos, em que o E e o I tem o dígrafo, ou seja, mesmo tendo as vogais E e I, nós pronunciamos a letra U. E nós temos os casos que é com a vogal A e o O, que é quando não tem mais o dígrafo. Então, vamos fazer a leitura. Guerra, guerreiro, gueixa, guelra, mangueira. Então, percebam que, em todos esses casos, nós não pronunciamos o som da vogal U, ok? Já nessa segunda coluna, que são também com as vogais E e I, porém, na hora de fazer a leitura, nós pronunciamos, ó, lingui. Nós não falamos linguiça, nós falamos lingui. Ou seja, nós percebemos o som do U nessa sílaba. A mesma coisa acontece em pinguim, linguista, sagui. Ou seja,
elas têm a vogal seguida, que é o E e o I, que é de costume, são as que não têm o dígrafo, porém, nessas situações e outras também, nós realizamos a leitura, nós percebemos o som da letra U. Então, já que a gente percebe o sonzinho da letra U, ela já não é mais um dígrafo. E a mesma coisa que acontece nas outras palavras, como, por exemplo, guarda-chuva, guardanapo, guarnecer, água. Se nós não pronunciarmos a letra U, ficaria garda, gardanapo, aga. Ou seja, estaria errado. Então, nessas palavras, nessas duas colunas, nós pronunciamos a vogal. Agora vocês vão realizar as atividades de vocês. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, tentem realizar as páginas do LIP e do LIPA, e depois vocês retornem aqui para fazer a correção, tá bom? Então, vamos lá. São na página 41 do nosso LIP, onde nós temos o item lápis na mão, palavras com GU, GU. Exercício 1. Leia as palavras ao lado. Então, a gente tinha aqui duas palavrinhas, água e águia. Percebam que a grafia delas é muito parecida, o que muda é só a letrinha I, aqui depois do U, e isso faz com que não só o significado, mas na hora de realizar a leitura, o fonema seja diferente. Então, aqui nessa palavrinha aqui nós temos o selinho verde, nós, quando realizamos a leitura, água, nós percebemos o som da vogal U, que é lembrando que a gente estava vendo lá no início da nossa aula. Ou seja, aqui nós pronunciamos a letra U, diferente da palavra águia, em que a letra U ela fica junto com a letra G em apenas um som. Nós não percebemos o fonema específico do U, ok? Então, no item A estava perguntando, há apenas uma letra que as difere, ou seja, apenas uma letra fez com que essas duas palavras fossem diferentes. Que letra é essa? A letra I. O A com acento agudo é igual, o G é igual, o U é igual, só que na segunda palavrinha nós temos o I, que na primeira não tem. Então, a única letra que é diferente, que difere uma palavra da outra, a letra I. No item B está perguntando se a letra U é pronunciada nas duas palavras. E a resposta é que não, apenas na etiqueta verde, ou seja, só nessa primeira palavra que nós pronunciamos a letra U, água. Já em águia, nós não percebemos o som da letra U, ou seja, apenas a palavrinha da etiqueta verde. Ou, se alguém escreveu não apenas na palavra água, não tem problema, a resposta está correta também. No nosso próximo exercício, na tarefa 2, vocês tinham que classificar as palavras no quadro de acordo com a pronúncia. Ou seja, nosso quadro foi dividido em dois, em que vocês deveriam pegar essas palavrinhas que estão aqui no quadro amarelo e passar para cá apenas as palavras que o U ele é pronunciado e para o outro lado onde o U não é pronunciado. Então, a resposta de vocês tinha que ficar assim. Na primeira coluna, as palavras régua, saguão, língua, égua e guarita. Não precisava ficar nessa mesma ordem, mas precisa estar todas essas neste lado da coluna. Já na segunda parte da tabela, não ficaria as palavras açougue, guitarra, sangue, mangue e guerra. Não tem problema se a ordem está diferente, porém, na divisão da tabela, precisa estar do lado correto. Na tarefa 3, vocês tinham caça-palavras, onde vocês tinham que encontrar no diagrama as palavras em que o U não é pronunciado. Aqui, ó, não é pronunciado. Então, as palavras que vocês tinham que encontrar eram as palavras foguete, entregue, seguir, guia e guidão. Tinham outras palavras aqui que era escrita com GU, porém, essas outras palavras pronunciavam a letra U, então não podia encontrar, circular, pintar elas, que é o caso, por exemplo, aqui de Guaraná. Ó. Nós temos uma palavra em que é escrita com GU,
Porém, nós pronunciamos, ó, guá. Nós não falamos guaraná, nós falamos guaraná. Ou seja, tem a pronúncia. Então, mesmo que vocês tenham encontrado outras palavras, mas que tinha pronúncia, não era para pintar. Era para pintar apenas essas daqui, que são 5. 1, 2, 3, 4, 5, ok? E depois, por fim, no último exercício, na próxima página, vocês tinham que apenas escrever as palavras que vocês encontraram. Que são as palavras foguete, entregue, guidão, seguir e guia. E só para finalizar, tinha um lembrete aqui, que é o que a gente conversou no começo da nossa aula de hoje, que nas palavras com GU, o U pode ou não ser pronunciado. Então, quando ele não é pronunciado, dizemos que o GU ele é um dígrafo. Ou seja, mesmo tendo duas letras, nós, na hora de fazer a leitura, na hora de escutar uma palavra, nós temos apenas um som. Ou seja, o U ele não é pronunciado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Tentem realizar as atividades do LIPA. São atividades com o mesmo conteúdo. E depois eu vou disponibilizar para vocês também a correção, tá bom? Então, boas atividades para vocês e até a próxima aula.